Paraíba. E o nosso convidado de hoje é exatamente ele que está fechando um ciclo de 2 biênios, de 4 anos, à frente, na chefia do Ministério Público aqui do Estado. Eu estou falando do Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, doutor Antônio Hortêncio, nosso convidado, vai falar para a gente fechamento aí do legado que ele construiu ao longo desses 4 anos à frente do Ministério Público da Paraíba, o que é que ele deixou para o novo Procurador-Geral de Justiça que toma posse na próxima segunda-feira, doutor Leonardo Quintães, e naturalmente também falar aqui um pouco sobre sua visão, sua leitura e opinião sobre os temas jurídicos debatidos aqui no Brasil nessa atualidade. Se acompanha tudo isso a partir de agora no Frente a Frente. Doutor Antônio Hortêncio, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, fechando aí esses árduos 4 anos à frente do Ministério Público da Paraíba. Boa noite. Boa noite, nós dois. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui, poder no final dessa nossa gestão, após 4 anos de muito trabalho à frente do Ministério Público da Paraíba, poder dialogar um pouco sobre a nossa instituição e todo o trabalho que é por nós desempenhado em todo o Estado. Doutor Hortêncio, você teve um perfil reconhecido e até também autodeclarado, um perfil discreto de atuação, né? Discreto de disposição, inclusive, nesse sentido. Que marcas eu gostaria que pudessem ser destacadas e lembradas e que você destacaria como legado mesmo dessa sua gestão à frente do Ministério Público, a despeito dessa distinção no seu perfil, que é um perfil mais discreto de alguns outros nomes que passaram aí pelo cargo? Luiz, eu sou um membro do Ministério Público que sempre fui muito dedicado ao trabalho. Já tinha exercido cargos na administração, tinha sido já assessor técnico do Procurador-Geral em 3 gestões, a gestão do Dr. Marcos Navarro, de saudosa memória, doutora Janete e do doutor Oswaldo. Eu fui também promotor corregedor por 4 anos, em período em que eu pude conhecer mais a instituição, visitando todo o Estado, fiscalizando o trabalho e vendo o trabalho de todos os colegas. Fui também secretário-geral na gestão do Dr. Seráfico, procurador-geral que eu sucedi, e, por fim, agora como procurador-geral. Então, em todos esses cargos que eu desempenhei, sempre com muito afinco, com muita dedicação, eu passei a ser conhecido muito na classe como um homem muito técnico. Por muitas vezes diziam, Hortêncio é quem mais entende da instituição. Então, eu tinha esse perfil de muito trabalho, mas um perfil muito técnico e mais reservado. E a classe observou que esse perfil técnico também poderia gerir a instituição. Eu sempre entendi, e é um cargo político, procurador-geral, mas eu entendo a política como a arte de compreender os problemas, saber observar as pessoas e resolver esses problemas, ter a capacidade de resolver os problemas. E com esse perfil, que até eu digo, no começo lá da minha primeira gestão, alguns dentro da instituição desconfiavam, né, exatamente por esse perfil muito técnico e sem ser um perfil tão mais político, porque é um cargo político, o cargo de chefia da instituição. Alguns até desconfiavam. Mas da capacidade de ter condições de gerir. Isso, exatamente por não, talvez, verem em mim no começo esse perfil mais político, perfil mais técnico. E graças a Deus a gente conseguiu vencer todas essas barreiras e ao final da gestão, também aqueles que assim pensavam deram o braço a torcer, porque a gente conseguiu resolver muitos problemas dentro e fora da instituição. E a gente pôde mostrar que o Ministério Público é um órgão tão essencial na nossa sociedade, ele tem, obviamente, como atuar sem espetáculos. Então, eu procurei ter uma gestão, obviamente, mais discreta, mas de muita resolutividade. Tanto que fomos reconhecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público como uma instituição resolutiva. E eu recebi do Conselho Nacional essa homenagem como um Procurador-Geral de Justiça comprometido com a resolutividade dos problemas
e um procurador-geral resolutivo. Então, isso também é ser, de uma certa forma, político. E a gente pôde enxergar os problemas internos, que a gente tem também, administrativamente, problemas, e a gente conseguiu dialogar muito e resolver. Enfrentamos tudo, a gente não se escondeu de nada. Os problemas que surgiam a gente enfrentava e conseguimos resolver. E mostramos que esse perfil técnico no sentido de ter conhecimento, ter comprometimento, ter cautela dentro das situações e a coragem para enfrentar. E conseguimos fazer do nosso jeito, sem espetáculos, sem muita mídia, mas os problemas foram resolvidos. E há esse reconhecimento de todas as instituições, o reconhecimento social desse nosso perfil. Tanto que o senhor foi, inclusive, reeleito, né? Isso. Foi reeleito dentro de um processo de reeleição, inclusive, extremamente tranquilo ali, naquela recondução. O senhor está querendo dizer, assim, é interessante que o senhor diga isso logo nesse início da nossa conversa, que o senhor está reconhecendo que houve ali um período de descrença inicial sobre a sua... Eu fui escolhido procurador-geral na primeira vez, em 2021, com uma larga vantagem. Fui o mais votado, escolhido com uma vantagem muito boa para os demais que concorreram, e fui nomeado Procurador-Geral de Justiça. Mas, obviamente, existia em alguns essa observação a nosso respeito. Como é que vai se portar esse Procurador-Geral de Justiça, que ele é realmente muito técnico, mas não é aquele Procurador-Geral que veio dentro da instituição como uma figura muito política. Eu sempre fui politizado, vamos dizer assim, na instituição. Eu sempre fiz parte dos movimentos políticos e institucionais, desde aquele momento para promotor de justiça poder se candidatar. Nas candidaturas que existiam, eu sempre estava ali dentro dos debates do apoio, dos debates debates internos. Eu era um dos bastidores institucionais políticos, vamos dizer assim. Apoiei desde a época que hoje o presidente do tribunal, Mardo Fred, era promotor de justiça e foi candidato. Eu estava lá o apoiando, doutor Oswaldo, doutor Bertrand, e obviamente fui candidato naquele momento. Eu fui candidato em 2015 a procurador-geral, não figurei, fiquei em quarto colocado, e aí eu fiz uma análise, obviamente. Quem pôde assistir a posse, na minha recondução, viu que no discurso eu descrevi bem isso. Tive um momento de recuar, de observar. Que é uma atitude política. Isso, de melhorar aquilo que precisava ser melhorado e retornar no momento certo. Fui ser, então, secretário-geral do doutor Seráfico e, após 4 anos, retornei para ser candidato. Então, pude compreender o momento certo de tudo e sempre tive nesse bastidor. Então, sempre fui, como eu falei, politizado dentro da instituição. E aí, doutor Torres, você está, assim, se eu lhe perguntar pela sua fala, você está dizendo o seguinte: olha, Torres, espetáculo é diferente de transparência, ou transparência é diferente de espetáculo. O Ministério Público e as instituições precisam ser transparentes. Mas isso aqui não é a mesma coisa de uma exposição midiática que não tem sentido do ponto de vista, que não guarda a questão de expor o trabalho do Ministério Público. Nós somos muito transparentes na nossa instituição. Há muito tempo que temos para o Conselho Nacional do Ministério Público 100% de transparência, a gente cumpre isso. E também nas nossas ações. A gente sempre faz as divulgações das nossas ações, isso é importante no estado inteiro. A gente não priva nenhum promotor que faz o seu trabalho e que encaminha para a divulgação. A gente divulga tudo e as nossas ações também são todas divulgadas, mas eu faço essa diferenciação de publicizar, de ter essa transparência, mas sem a necessidade de criar um espetáculo. A nossa intenção nunca foi essa. Eu não tive esse perfil. A gente faz o que tem que ser feito, eu sempre digo isso, o que tem que ser feito, tem que ser feito. E a gente sempre fez. Mas dentro de uma noção de que muitas vezes não é necessário essa espetacularização, como a gente chama, porque muitas vezes não contribui. Certo. Vamos lá. Você falou em desafios, e eu no começo do programa, inclusive, registrei que
para que o Ministério Público possa plenamente funcionar e os promotores e procuradores possam plenamente exercer suas funções, é a necessidade de que a instituição se sustente, né? Que ela garanta ali, do ponto de vista de recursos financeiros, humanos, estruturais, ela possa sustentar. E isso cabe ao Procurador-Geral esse papel mais de prefeito, de governador, administrativo do Ministério Público. Nesses 4 anos, que leitura você faz hoje da instituição como, do ponto de vista fiscal da instituição, do ponto de vista do Ministério Público hoje da Paraíba, está bem, aí vou usar uma expressão para que as pessoas possam entender, está bem ou não das pernas do ponto de vista financeiro para poder dar condições aos seus membros de atuarem? O Ministério Público da Paraíba, eu sempre digo isso, né? Quem é procurador-geral no Ministério Público, ele tem um dever muito grande, que é conseguir realizar muito com muito pouco. Então, nós que gerimos a instituição, nós temos que ser muito técnicos nesse sentido, entender do orçamento, para poder fazer todo esse controle e empregar, muito bem empregado, o orçamento que nós temos, que é um orçamento que é curto. A gente espera sempre que o orçamento melhore, para que a gente possa atender ainda melhor a nossa população dentro do nosso trabalho. Mas, atualmente, a gente vem com um orçamento muito bem cumprido, cumprindo as nossas obrigações, sejam pessoais, sejam contratuais, mas a gente sempre luta, obviamente, isso é uma questão sempre de muito diálogo para a melhoria, né? A gente compara muitas vezes com outros estados também, estados parecidos, em que o Ministério Público ele possui um orçamento melhor do que o nosso. Mas isso é uma questão de evolução, de muito diálogo e de construção. O chefe do Poder Executivo, o governador João Azevedo, que leitura você faz dessa relação ao longo desses 4 anos? Foi respeitoso e compreensivo com as necessidades do Ministério Público do ponto de vista financeiro? Não, muito. A gente tem que dar esse depoimento, né? O governador João Azevedo, ele nunca se furtou ao diálogo, sempre atendeu ao Ministério Público, assim como eu tenho ciência de que sempre atendeu também aos demais poderes e órgãos, dentro dessa construção e desse diálogo para que a gente possa sempre construir uma instituição cada vez melhor. Então, ele sempre foi muito republicano, em termos de diálogo com o Ministério Público, mantendo sempre a harmonia e respeitando a independência de cada um. Mas nunca deixou de atender o Ministério Público naquilo que fosse necessário para a instituição. Doutor Hortêncio, vou fazer então a primeira pergunta prática para esse momento aqui, do ponto de vista dessa necessidade orçamentária, financeira e administrativa do Ministério Público. A Assembleia Legislativa e o governo do Estado estão numa disputa agora para ver qual texto da LDO de 2026 deve funcionar. A que foi promulgada pela Assembleia ou a que foi sancionada pelo governo. A que foi promulgada pela Assembleia traz ali algumas emendas parlamentares que supõem, no final, vou usar uma expressão mais simples, no final propõe um rateio para os poderes daquilo que foi em excesso da receita corrente líquida do que foi estabelecido para o 10º para os poderes. Na sua visão, você, depois de 4 anos enfrentando os desafios financeiros de uma instituição, você acha que qual é o texto da LDO que deve passar? Você é favorável a esse rateio do final, orçamentariamente falando? Você não quiser tratar especificamente dessa tensão entre governo e Assembleia. Mas você acha que, de fato, essa emenda específica, ela deve ser considerada como evolução na relação dos poderes ou não? Porque o Poder Executivo já fala que, olha, nosso poder discricionário, de poder usar a verba, tal, essa coisa toda. Não, a grande questão desse impasse, um parágrafo que foi vetado pelo governador e, enfim, foi promulgado pela Assembleia, sem entrar nessa discussão, o parágrafo ele trata de uma questão que é muito discutida por nós que fazemos a gestão dos órgãos e poderes já há algum tempo. Em 2022, para o orçamento de 2023, também foi colocada uma emenda sobre essa questão do aumento da receita líquida e também foi vetada à época pelo governador. Então, sempre houve esse diálogo e conversa sobre esse assunto. No caso específico da LDO
prevista agora, né, que é para repercutir no ano que vem, no orçamento do ano que vem, esse parágrafo ele trata de uma forma diferente de calcular a correção do orçamento. Nós temos o orçamento base, nós temos a base de um orçamento e ele é corrigido para o ano seguinte. Então, para o ano que vem, ficou o orçamento que é de 2025, acrescido a ele as suplementações que foram publicadas para cada poder e órgão até o meio do ano. E em cima dessa base, essa é a base de cálculo, em cima da base tem uma correção. O governo encaminhou uma correção dentro de uma porcentagem que é a porcentagem do IPCA de 2024, da 4,84, salvo engano. E foi inserido um parágrafo na Assembleia, um parágrafo único nesse dispositivo, que faz uma referência ao aumento da arrecadação. Ele não fala nem de receita líquida, certo. Fala de aumento de arrecadação. Então, se o aumento da arrecadação entre um período e outro for superior, a porcentagem desse aumento, se for superior aos 4,84, vai ser aplicada essa porcentagem maior, e que foi maior. Então, apenas o que os poderes eles imaginam que seria o mais ideal, vamos dizer assim, se houve uma previsão de arrecadação e, ao final, essa arrecadação ela foi a maior, que essa arrecadação a maior pudesse, de uma certa forma, ser partilhada com todos os poderes e órgãos. Certo. E não ser uma arrecadação a maior, única e exclusivamente do Poder Executivo. Então, esse parágrafo ele tem essa finalidade de imaginar que essa arrecadação a maior ela pudesse ser também partilhada para os demais. E você está dizendo que é favorável a esse tema específico. Os poderes são favoráveis a essa alteração. Não está entrando no mérito se quem vai ganhar sobre prazo, porque a Assembleia e o governo vão debater prazo. Quem promulgou primeiro, quem sancionou primeiro. Não é isso. Além disso, o tema em si é um anseio dos poderes que a Paraíba possa, enfim, adotar esse sistema. Sim, eu sempre entendi que se há um aumento da arrecadação, esse aumento deve pertencer a todos. Eu sempre tive um pensamento, Luiz, o seguinte, que se há um aumento da arrecadação, esse aumento da arrecadação ele é uma arrecadação a mais para o Estado. O Estado somos todos nós. Então, que pudesse haver uma partilha dentro da porcentagem que cada um tem dentro do orçamento global, uma distribuição mais equitativa para todos. O Poder Executivo vai dizer o seguinte: olha, isso vai tirar dinheiro de quem vai construir hospital, de quem vai construir escola e estrada. Mas como poder, pode-se dizer também que mais recursos para o Ministério Público é melhor atuação do Ministério Público, assim vale para o Judiciário, assim vale para o TCE. O que eu pondero nesse aspecto, eu compreendo. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ouvir a todos, eu procuro entender e compreender o argumento de cada um. E eu compreendo esse argumento, que pode ser o argumento do próprio governo. Eu apenas contraponho um outro argumento, de que se realmente esse valor a mais fica todo com o Executivo, algumas obras a mais, algum investimento a mais em saúde, em educação, pode ser feito. Concordo. Mas também se houver a partilha vejam, a partilha de parte desse valor, a maioria desse valor arrecadado a mais ficaria com o Executivo. Mas uma parte dessa arrecadação a maior vindo para o Ministério Público vai ter condições de ter uma estrutura maior e defender mais a saúde e a educação em todo o Estado. Então, de uma certa forma, o próprio Poder Judiciário também e todos os demais que têm uma partilha, a Defensoria Pública, enfim. Então, é uma partilha que vai propiciar todos os demais, que também são Estado, a poder prestar um serviço ainda melhor para a própria população. Doutor Hortêncio, o senhor falou no começo da nossa conversa, disse o seguinte, para além da questão da espetacularização, o senhor falou assim, o que precisa ser feito a gente faz. O que precisou ser feito a gente fez no Ministério Público e faz no Ministério Público. Aí eu quero pegar um caso específico mais recente também, que a sociedade, de certa forma, questionou se o Ministério Público ficou um pouco ali olhando, que é esse caso do Ítalo Santos. Né? O caso desse influencer aí, que está sendo agora acusado enfim, de exploração sexual infantil, de adultização das crianças, de trabalho infantil e tudo.
Em algum momento, você acha que houve ali, o Ministério Público ficou olhando só depois da denúncia do influencer, do tal Felca, que essa coisa virou mais midiática e aí houve uma gestão maior? Ou você, não, o Ministério Público fez a sua parte, talvez correu mais rápido agora, exatamente por causa da mídia, mas já havia ali instância. Que leitura o senhor faz para quem disse, olha, o Ministério Público foi, de certa forma, ficou olhando, todo mundo via e só foi fazer alguma coisa diante do Felca? Não, o Ministério Público ele agiu quando tomou conhecimento, já havia procedimentos instaurados, pessoas sendo ouvidas. Então o Ministério Público não ficou silente diante do que chegou. E obviamente nesse momento em que houve essa divulgação maior, também todos os demais atores acabaram, outras testemunhas surgiram, outras provas surgiram, enfim. E acabou que os procedimentos correram mais rapidamente e está como todos têm ciência hoje. Mas eu não creio que o Ministério Público ficou inerte diante daquela situação. Houve sim a instauração de procedimentos e as coisas caminharam com alguma produção de prova, enfim. Então não houve uma paralisação. Talvez até esse debate midiático ajudou no ponto de vista da justiça, do judiciário, tomar algumas decisões que já eram pedidas pelo Ministério Público. Com certeza, com certeza. Bom, tem uma situação que é o contrário dessa que eu estou dizendo. Essa é o olhar da sociedade dizendo, olha, o Ministério Público agiu ou não agiu, tal. Mas tem outras que são o seguinte, o Ministério Público agiu e, na verdade, ficou aguardando da justiça alguns retornos e não teve. Eu resgatei uma entrevista sua de 2023 ainda, reconhecendo uma certa frustração pelo não andamento de algumas ações na justiça referentes a algumas operações, entre elas a Calvário, inclusive. 2 anos depois, inclusive, você já falou isso em 2023, 2025, parece que o cenário é muito parecido ainda. Essa é uma frustração que você vai fechar esse ciclo carregando isso, do ponto de vista do Ministério Público ter agido e no Judiciário, enfim, o ritmo ter sido diferente? Não, certeza. A gente sabe que cada poder, cada órgão, ele tem o seu próprio ritmo. O Ministério Público é uma instituição muito dinâmica. E nós fizemos muito naquele momento, ações foram movidas e, obviamente, a gente fica no aguardo de um desfecho, porque você falou, disse que foi resgatado em 2023, e eu me recordo quando eu fui nomeado em 2021. Uma das primeiras entrevistas, a questão da Calvário ainda estava muito aguçada naquele momento e faziam um comparativo também com a Lava Jato. Lava Jato. E me perguntaram, na época, em 2021, quando eu estava assumindo, se eu era favorável a essas operações, se iria ter continuidade do Ministério Público. E eu disse que, óbvio, que tudo que devesse ser investigado seria investigado, as ações seriam movidas, mas que eu entendia que toda e qualquer operação ela tinha que ter um começo, um meio e um fim. A gente não podia eternizar situações, porque isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para a própria instituição, ruim para o judiciário e para aquelas pessoas que são investigadas, que também merecem uma resposta, porque são pessoas, e merecem uma resposta sobre aquilo que está sendo a elas imputado, seja no final de uma condenação ou até mesmo de uma absolvição, e não ficar como se fosse num limbo. Então, eu sempre fui contrário a não ter um começo, um meio e um fim. Então, internamente, a gente sempre tratou dessa forma. Vamos concluir o que a gente começa, a gente tem que terminar, obviamente, a nossa parte. Mas gera uma frustração, porque a gente gostaria que esse fim fosse um fim realmente total e não com pendências em outras searas. No geral, no combate ao crime organizado, o senhor guarda no fechamento dos seus 4 anos no balanço números de bons resultados nesse sentido, de operações, enfim, de desbaratamento de esquemas nesse sentido? Não, sim, fizemos ao longo desse tempo muitas operações. Temos um GAECO que é muito ativo nesse sentido. Reconhecido, né? Reconhecido nacionalmente. E quando eu digo que é reconhecido nacionalmente é porque isso é verdade. Nós temos, tanto em termos de pessoal como do que a gente consegue produzir, a gente tem um sistema que consegue produzir e fazer as investigações e buscar informações.
que foi... Quase todos os Ministérios Públicos do Brasil solicitaram a cessão desse sistema para os outros Ministérios Públicos. E a gente assim o fez em várias cooperações. Ganhou o prêmio pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a gente consegue produzir muito internamente, além dos grandes valores que a gente tem. Então, a gente fez bastante cooperações e várias delas, inclusive, de repercussão, né, social. Mas sempre, em todas elas, ainda que tivéssemos uma grande repercussão, mas sempre tratando com muita seriedade, com muita cautela e sempre sem espetacularizar nada, que nunca foi a nossa intenção fazer isso. Ao contrário, a gente sempre quis resolver e dar cabo daquelas situações e dar uma resposta social. A revisão da lei do abuso de poder, que inclusive assustou muito a atuação das polícias, dos membros do Ministério Público, vocês foram a Brasília, no Congresso, fazer esse debate para que aquilo não passasse, acabou passando, mas me parece que não, é uma pergunta na verdade, a impressão que se dá é que não inibiu a atuação do Ministério Público, mesmo com a revisão da lei, ou eu estou equivocado? Não, a gente tem como um órgão de Estado, né? O Ministério Público é um órgão do Estado, a gente tem que, obviamente, obedecer às leis e se adequar. Então, veio a legislação e a gente se adequa. Tem os cuidados devidos, aquilo que não pode ser feito, não pode ser feito, e a gente vai adotando toda e qualquer cautela, mas nada que iniba a nossa atuação. Não, nada muda em relação às nossas atuações, só que, obviamente, a gente passa a ter um cuidado maior para que a gente não esbarre algo que não pode ser feito. Na sua gestão, você acha que tem, pelo balanço, mais acordos de não persecução penal para ações penais, para atuações do Ministério Público no crime organizado? Não, a gente, porque obviamente o acordo de não persecução ele vai variar de acordo com o tipo de crime, né? Tem crime que não vai caber. Mas naqueles crimes que era possível, a gente incentiva que seja feito. É uma forma de despenalização, né? Tudo aquilo que vem para contribuir nesse sentido e vem de forma legal, a gente tem que cumprir também e traz um protagonismo para o Ministério Público, né? Então a gente obviamente que houve um crescimento estadualmente falando em relação ao chamado ANPP, né, que é o Acordo de Não Persecução Penal. E o devido retorno financeiro, quer dizer, o ressarcimento daquele eventual prejuízo ou dano ao erário, enfim, ou à sociedade. Não, com certeza. A gente, como eu falei, tudo aquilo que vem para tentar trazer uma resolução do problema, aí um problema criminal, mas que evite judicializações, né, que a gente não tenha que entrar com ação penal, um longo julgamento. Então, se consegue resolver antes e isso é trazido legalmente, deve ser feito, desafoga o judiciário, resolve mais facilmente e, obviamente, pode trazer alguns benefícios, como esse que você bem disse, e a gente trazer também um protagonismo para o processo penal da vítima, que foi algo que a gente fez muito na nossa gestão, esse novo olhar dentro do processo penal, a gente olhar a vítima como uma figura altamente importante, não somente aquela pessoa que foi o sujeito passivo de um crime, que é trazido para ser ouvida, a vítima, como se fosse uma espécie de testemunha, né, cujo, no caso, uma declarante, mas aquilo que vai dizer é importante para o processo e, após aquilo, ser descartada. Não, a gente teve uma atuação muito forte na nossa gestão para trazer a vítima para o centro da atenção. A vítima com uma maior importância dentro do processo penal. De uma certa forma, tudo isso contribui para aproximar ainda mais o Ministério Público da própria população. Bom, quem estiver nos assistindo agora vai dizer o seguinte: olha, eu acho que agora o Luiz Torres vai perguntar e o doutor Hortêncio vai dizer que é favorável em função dessa leitura da questão da defesa de que os processos, até os criminais, sejam resolvidos, em alguns casos, dependendo da tipificação, com acordos. A anistia, essa que está sendo debatida no Brasil, do 8 de janeiro, para os envolvidos do 8 de janeiro, que é um debate polarizado politicamente, mas eu estou perguntando à luz jurídica, na sua visão, você acha que deveria realmente ser considerado ou não, doutor?
Luiz, essa é uma pergunta mais complicada. Isso é Até tarde da noite o senhor pode responder, viu? Isso é uma questão que é muito polarizada. Nós temos todo um cuidado, como Ministério Público, de evitar o envolvimento em questões de polarização. Nós tivemos, isso ocorreu muito também na minha gestão, porque eu assumi em 2021, ainda era período pandêmico, muita daquela questão de vacinação, Isso. se era para vacinar, se não era, o fim do uso de máscara. Então, tudo isso era muito polarizado, inclusive dentro de decisões institucionais, né, de uso de máscara na instituição, enfim. E a gente sempre procurou fazer aquilo que se entendia como correto, mas sem polarização. Para mim, foi muito grave o que ocorreu em Brasília. Você observar poderes sendo invadidos e com quebra do próprio patrimônio público. Então, a gente ver aquilo e simplesmente entender que nada deve ser feito. Eu, como promotor que fui, promotor criminal por muito tempo, a gente entender que aquilo deve simplesmente ser apagado, anistiado e nada deve ser feito, eu acho que talvez não seja a melhor opção. Mas, obviamente, que vai ser feita toda uma análise, com o envolvimento do Congresso, enfim, eu respeito a autonomia de todos os poderes e órgãos, e como eu digo, eu respeito o entendimento, eu trabalho muito em órgãos colegiados, lá no Ministério Público, dentro do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior, e é comum a gente enfrentar no dia a dia entendimentos diferentes. Então, eu respeito muito o debate que está sendo feito, que vai ser feito e a posição que vier a ser adotada. Mas a gente particularmente entende que não foi correto, não foi bonito aquilo que ocorreu e que algo deve realmente ser feito. Agora, dentro dessa discussão, você falou em Congresso, os congressistas lá estão dizendo, se não passar a anistia, passa pelo menos o fim do foro privilegiado. E dentro desse fim de foro privilegiado, algumas restrições para a prisão de políticos, de parlamentares, sobretudo, precisariam de um aval do Congresso. Eu quero lhe perguntar especificamente se você tem opinião formada sobre esse movimento do Congresso, mas, na verdade, o questionamento no geral no Brasil há alguém sempre, principalmente lá em Brasília, no Congresso, sempre legislando ou criando leis que favoreçam a prática ilícita, na visão de Ministério Público? Não, essa questão do foro privilegiado, prerrogativa de foro, eu sou favorável a uma prerrogativa de foro, até por vários motivos, né? Verificando a pessoa que cometeu o fato, como também aquele que vai julgar, né? Às vezes, apesar da independência funcional, existe uma pressão social em algumas situações. Então, enfim, imagine se não houvesse prerrogativa, um presidente da República ser julgado, vamos dizer assim, pelo juiz de direito lá na sua comarca. Então, a pressão que incidiria em cima de uma única pessoa. Então, por isso que existem essas prerrogativas e que sobe processo para tribunal, enfim. O que mais me preocupa nesse sentido é a mudança, às vezes, constante que existe na legislação a respeito desse tema, de mudar um entendimento de que após o término do mandato deve descer o processo. Não, o processo continua, há uma perpetuação da competência. Então, essas situações, elas têm mudado ao longo do tempo, de maneira que, às vezes, o processo sobe e desce. Então, eu, nessa minha carreira de 25 anos de Ministério Público, eu já presenciei algumas vezes um processo, por exemplo, de prefeito. Não, tramita no tribunal, aí termina o mandato, não, tem que descer, aí não, muda o entendimento, volta para o tribunal. Então, essa inconstância legislativa é que não é salutar. Então, a gente tem que ter uma regra bem definida e que essa regra ela se perpetue e não fique mudando, às vezes, ao sabor de determinados fatos. Então, isso é que mais nos preocupa. Mas, como eu falei, eu sempre respeito o que vier, a gente trabalha com a lei e a mudança que, porventura, venha a ser adotada em qualquer sentido, cabe ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal, se portar de acordo com a legislação que está em vigor. Como você bem falou, também daquela questão do abuso de autoridade. Então, a gente observa a legislação que tem
tem que se adaptar a ela e aplicá-la. Então, cabe ao Ministério Público agir dessa maneira. Nesses seus 4 anos à frente do Ministério Público aqui da Paraíba, que temas específicos serviram, na sua visão, de maior atuação, seja feminicídio, enfim, a questão da proteção do idoso, da proteção da criança e do adolescente, entre vários temas que o Ministério Público amplo na sua diversidade de atuação. E que temas o senhor acha que devem realmente serem fortalecidos daqui para frente a partir da gestão do próximo Procurador-Geral do Estado, o doutor Leonardo Quintanilha, que inclusive está até mencionando que quer fortalecer, intensificar o combate às facções criminosas. Mas, assim, que caminho o senhor acha que realmente o Ministério Público deve fortalecer? É importante dizer que o Ministério Público da Paraíba, ele já tem um combate, já tem investigações e combate a questão das facções, a criminalidade organizada de uma forma geral. Mas isso precisa ser robustecido? Precisa sim, precisa sempre melhorar. Eu vi essa manifestação do meu amigo, doutor Leonardo Quintanilha, e realmente deve ser assim, deve se combater cada vez mais. Mas o Ministério Público, é o que eu sempre gosto de dizer, o Ministério Público ele sempre foi tido muito como aquele órgão acusador criminal. O Ministério Público, depois de 88, Luiz, ele passou a ter uma gama de atribuições enorme. E o Ministério Público Social, ele ganhou muita força. Então, a gente tem que encontrar, dentro da atuação do Ministério Público, esse equilíbrio. Temos que combater a criminalidade, mas temos que atuar muito fortemente nessa área social, porque essa atuação do Ministério Público na área social, ela pode, obviamente, melhorar e muito a vida do povo e, com isso, inclusive, evitar outras criminalidades. Então, acho que tem que haver realmente um investimento ainda maior nesse combate à criminalidade, especificamente à criminalidade organizada, mas também tem que haver um incentivo cada vez mais aos promotores e um apoio institucional com projetos, com atuações específicas, com a adoção de políticas institucionais que sejam voltadas nas matérias específicas, para que haja uma atuação melhor, ainda melhor em meio ambiente, em cidadania, que envolve aí questão de idoso, diversidade, igualdade racial. Nesse ponto, na nossa gestão, desde 2021, criamos no Ministério Público da Paraíba o GEDI, né, que é um nosso núcleo que enfrenta as questões e protege os direitos da diversidade, da igualdade racial e de gênero. Então, tem essa questão muito forte da defesa da mulher, o combate à violência doméstica. Então, todas essas áreas, elas devem ser incentivadas. E assim o fizemos na nossa gestão, porque nesses 4 anos nós temos um planejamento estratégico em que a gente monitora algumas situações dentro de cada matéria dessa e a gente elabora projetos. Porque o Ministério Público, ele é uno no seguinte sentido, que sempre é o Ministério Público que está agindo, não sou eu, Antônio Hortêncio, não é Leonardo Quintanilha, não é um promotor lá de Souza, não, é o Ministério Público que age. E a unidade da instituição, a gente procura adotar e implementar essa unidade de atuação com projetos. Então, a gente identifica um problema, esse problema ele é estadual e a gente precisa atacar. Então, se a gente apenas disser aos promotores no estado inteiro, olha, existe esse problema, vão atuar. Cada um vai atuar de um jeito. Então, vão sair aí atuações díspares, que umas podem trazer resultado e outras não. Então, para evitar isso, a gente elabora projetos que têm um começo, um meio, um fim, um plano de ação. A gente pega aqueles índices iniciais do problema que existe, tem toda uma atuação e, ao final da atuação, a gente pode verificar aquilo que foi melhorado dentro daquele contexto. Então, só para atender, é um projeto nosso, que foi bem emblemático e que foi premiado pelo CNMP, um projeto muito resolutivo. A gente tem um projeto na área de saúde que a gente identificou que não estava havendo muito os exames citológicos e a vacinação com relação à questão que podia prevenir a questão do câncer do colo do útero. Então, e não era por falta de recursos ou insumos do setor público. Apenas as mulheres não procuravam, não havia aplicação da vacina porque não procuravam, enfim. Então, vamos fazer um projeto para melhorar essa atuação. Esse projeto ele circulou por todo o estado.
na região de Campina Grande, que envolve Campina e várias outras promotorias de justiça, no período de 6 meses, houve um aumento de quase 300% da vacinação em relação a esse aspecto. O quanto isso não melhorou a saúde, porque vai prevenir, obviamente, o câncer de colo do útero. Então, com um simples projeto, a gente conseguiu a unidade, porque todos os promotores no estado aderiram e essa atuação foi uniformizada, porque todos agiram da mesma forma e trouxe uma repercussão social muito grande. Então, a gente tem esse incentivo, tem que observar essas questões sociais e tem que fazer, obviamente, esse ataque para a proteção desses direitos, que são direitos de todos nós e que cabe ao Ministério Público fazer a atuação. E em alguns casos polêmicos, inclusive divergentes, estabelecer essas diretrizes para tentar chegar a essa uniformidade de ação é um tanto quanto parece simples, mas não é, né? Tem alguns temas que o próprio Ministério Público, os membros, divergem do ponto de vista de leitura. Por exemplo, se debateu aqui a questão dos banheiros, né? Banheiro para masculino, feminino e um banheiro, enfim, que o transexual e o transgênero possam usar o que desejar. Isso tem um certo debate difícil de colocar dentro de um roteiro só. Não, isso. E nós sempre respeitamos a independência funcional. Isso é muito caro para nós. A autonomia funcional do promotor. Isso. O Ministério Público ele tem a sua independência funcional. Apesar de a gente encaminhar até esses projetos que a gente elabora, a gente procura que tenha essa adesão, mas o promotor de justiça não é obrigado a aderir. Ele pode até discordar, ele pode até entender que aquela atuação deve ser feita, mas a melhor forma de atuar não é aquela que está prevista no projeto. Ele tem uma independência funcional que, eu repito, nos é muito cara e a gente respeita ao extremo. Então, todo e qualquer tema tem que ser bem discutido e a gente, obviamente, dialoga muito. Nós temos uma instituição de muito diálogo. Nós dialogamos muito. Esses projetos, quando eles são colocados, a gente faz encontros regionais, nós viajamos o estado inteiro, regionalmente, fazemos reuniões em João Pessoa, em Campina, em Guarabira, em Patos e em Souza. Esses locais são as sedes das regiões e os promotores todos comparecem a esses encontros. A gente coloca esses projetos para os promotores, expõe o que é o projeto, qual é o problema, tentando, obviamente, até cativar o promotor para que ele possa aderir. Tem dado muito resultado. Vamos falar em projeto, só aproveitar para parabenizar em seu nome, né, da instituição, o projeto Empodera, né, tem um projeto muito bacana do Ministério Público, a gente já registrou isso no rádio, inclusive, está à frente aí o doutor Carlos Davi, né, Lopes, que é de ir nas cidades e, de certa forma, qualificar e capacitar a própria sociedade para ela entender, conseguir pesquisar o uso dos recursos públicos, ela entender quais são os mecanismos que até o próprio Ministério Público usa para acompanhar o gasto público, né, efetivamente, você entender se está tendo ali alguma irregularidade, algum equívoco, algum abuso. Naquele sentido, é um projeto bacana, porque faz com que a sociedade também seja fiscal, assim como o Ministério Público, dos recursos públicos, né, doutor Hortêncio? Não, isso. Nós temos, como eu falei, vários projetos na instituição, o Empodera é um desses. Hoje, inclusive, eu estava também conversando com o Davi e estamos encerrando essa semana o projeto, porque eu tinha dito a ele que todos os projetos lançados na minha gestão, eu queria que fossem concluídos na minha gestão, exatamente para poder, a próxima gestão, ter também o seu olhar e fazer os seus próprios projetos. O projeto Empodera, que foi um projeto idealizado por um promotor que trabalhou na primeira gestão no Centro de Apoio Operacional, o doutor Reinaldo Serpa, que foi substituído por doutor Davi e que efetivamente implementou o projeto e saiu pelo Estado afora fazendo essas capacitações. Então, empoderar a população, o cidadão, para que o cidadão possa exercer e fazer um controle social realmente muito mais efetivo. A gente sempre diz que o Ministério Público, o Estado como um todo, ele não pode estar em toda a esquina. O Ministério Público ele não está em todas as ruas, nem presente realmente em todos os municípios, porque o município, vários deles, são termos, como são termos da comarca, são termos das promotorias. E dentro da própria promotoria, o Ministério Público não tem como estar o tempo todo olhando tudo, né? Então, a gente precisa muito da população que nos ajude. E se a população, se o cidadão ele está capacitado para poder verificar, observar os seus direitos e observando alguma situação
que ele entenda irregular, ele possa comunicar também ao Ministério Público. Isso serve de muita ajuda, porque o Ministério Público ele atua por demanda e de ofício. E essa demanda é preciso que nos chegue também. Então, esse projeto Empodera, ele é nesse sentido. Ele vai, o Ministério Público sai junto com vários outros órgãos, pelo Estado afora, capacitando as pessoas para que elas possam servir de agentes, vamos dizer assim, exercitando o seu direito mais amplo de cidadania. Doutor Hortêncio, de vários temas que a gente falou aqui, de várias áreas de atuação do Ministério Público, que o senhor destacou, tem uma que eu queria trazer aqui, porque me parece que é até um certo anseio também da sociedade, que é a questão dos direitos do consumidor. E especificamente o Ministério Público tem um trabalho específico, um PROCON, né, digamos assim, para esse debate. E dentro desse tema, no geral, tem uma coisa da história dos postos de combustíveis, ou seja, da história do combustível aqui na Paraíba. O Ministério Público lá atrás já fez algumas operações mais fortes, né? Ficou, enfim, a 274, enfim, já atuou nisso aí. Qual é a leitura que o senhor faz em relação à atuação do Ministério Público no olhar em relação aos postos de gasolina aqui na Paraíba? Não, nós já fizemos ao longo do tempo e continuamos fazendo uma atuação muito forte na área do consumidor. Você mesmo falou, a Operação 247, que foi emblemática, capitaneada pelo Ministério Público da Paraíba. E hoje nós temos um MP PROCON muito atuante, nosso promotor de justiça, doutor Romualdo, que ficou à frente do MP PROCON ao longo desse tempo, na minha gestão. E que tem uma atenção muito grande em relação a esse e a outros temas do consumidor. E óbvio que temos que observar e investigar e, obviamente, constatando algum abuso, adotar as medidas que são cabíveis. Tá. Quero lhe perguntar sobre um projeto que está lá no Congresso, a reforma administrativa, né? Mas que preserva, de certa forma, a carreira do Ministério Público, mas já tá emendado no texto, já está uma discussão de emenda para acabar com a tal aposentadoria compulsória, tanto de juízes quanto de membros e promotores, membros do Ministério Público. Quero saber se o senhor é a favor ou não esse fim da aposentadoria compulsória que está sendo debatido lá no Congresso. Mas a gente já rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui rapidamente para a gente conversar com o doutor Antônio Hortêncio, procurador-geral de Justiça da Paraíba. Um minutinho e a gente volta aqui no Frente a Frente. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. Agora! Ofertas exclusivas no site armazémpb.com.br. Roupeiro 6 portas por R$ 999. E tem muito mais no site do Armazém Paraíba. Acesse agora armazémpb.com.br ou no aplicativo. Aproveite! Atenção Paraíba, atenção João Pessoa. Nesta sexta-feira, dia 29, tem a grande festa da TV Arapuã. O evento será na Praça da Juventude, bairro das Indústrias, a partir das 8 da manhã, com a presença dos apresentadores e comunicadores da TV mais querida da Paraíba. Transmissão ao vivo, no palco Mala Sem Alça. A sensação me consome. Banda Kitara. Que vai doer, eu vou sofrer, mas tenho que aprender. E Sâmia Maia. Você me ama. E tem mais. Alô, BDI! Estaremos juntos agora dia 29 com um caminhão de prêmios. Ei, TV Arapuã e Armazém Paraíba! Não. Traga a família. Aproveite os espaços recreativos e os serviços gratuitos. Sorteios de Vale Gás e cestas básicas e muito mais. Arapuã na comunidade. Eu conto com você. TV Arapuã, a TV da gente.
volta no Frente a Frente de hoje, conversando com o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, doutor Antônio Hortêncio, que está fechando o seu mandato à frente do Ministério Público da Paraíba. Ele que foi eleito em 2021 Procurador-Geral de Justiça do Estado, foi reeleito em 2023 para mais um biênio e está fechando aí o seu ciclo à frente da Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba, a chefia do Ministério Público aqui do Estado, fazendo aqui para a gente um balanço dos desafios, das conquistas e dos avanços do Ministério Público aqui na Paraíba, repassando a partir de segunda-feira o cargo para o novo Procurador-Geral, já nomeado pelo governador, que é o doutor Leonardo Quintanhes. Doutor Hortêncio, dentro do seu mandato tem um destaque que é feito pela categoria, que é da maior movimentação de membros no Ministério Público, de promoções, de mudanças e tudo. O que é que isso favoreceu de fato a instituição e como que você conseguiu fazer isso ao longo desses 4 anos? Nessa nossa gestão de 4 anos, nós tivemos realmente a maior movimentação já registrada no Ministério Público da Paraíba. O que é que isso significa para aqueles que estão nos assistindo? A maior movimentação na carreira foi a possibilidade, movimentação na carreira, ela ocorre com remoções e promoções. Remoção é quando o membro da instituição, ele se desloca de uma unidade para outra do mesmo patamar, vamos assim dizer. São da mesma entrância, ele sai de uma promotoria de entrância inicial e vai para outra de entrância inicial. De entrância final para entrância final. A promoção, ele ascende funcionalmente, ele sai de uma entrância inicial para a entrância final e sai da entrância final para a promoção para a segunda instância, no caso, Procurador de Justiça. Nós tivemos uma movimentação nunca antes vista. Tivemos, na entrância final, 71 promoções para a entrância final. Isso é um dado importante quando a gente verifica que outras gestões foram 4 promoções para a entrância final e na nossa 71. Para Procurador de Justiça, nós tivemos 16 promoções para Procurador de Justiça. Nós antes tínhamos 19 procuradores, né, com o aumento dos desembargadores, que ocorreu o ano passado, 7 cargos mais de desembargadores. Também tivemos um aumento de procuradores de justiça para acompanhar essa evolução e quantitativa até de processo que tramitaria mais rapidamente. E passamos para 26 procuradores de justiça. Então, você imaginar de 26 a gente conseguir em 4 anos uma mudança de 16. Então, foi uma renovação muito grande dentro do próprio segundo grau. O que é que isso melhora? Vamos dizer, para que as pessoas possam compreender e por que isso foi tão importante. Primeiro, pelo estímulo. Você ficar estagnado na sua carreira é algo que não anima aquele profissional, seja qual for a sua profissão. Você não tem uma perspectiva de mudança institucional. Dentro desse período, houve depoimentos de promotores que eram promovidos e que no dia da sua posse ele relatava que estava há quase 20 anos na mesma entrância sem conseguir uma promoção e achar que ia se aposentar naquela posição porque não via perspectiva. Então isso cria um ânimo, a pessoa muda de local de trabalho, assente funcionalmente, tem um ânimo maior para trabalhar e produzir mais, né? Todo novo traz o seu desafio, mas também anima. Isso foi importante, a gente viu muito ânimo na instituição nesse nosso período. A oxigenação, a gente consegue oxigenar os locais, pessoas novas chegam nos locais, você renova, é um olhar diferente, faz algo diferente dentro daquela localidade, algo que o anterior não viu. Então isso obviamente produz no trabalho um melhor resultado. Então, isso também traz essa repercussão. Como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu adotar algumas medidas, a gente fez elevações de unidades, o Tribunal de Justiça elevou algumas comarcas para a entrância final. Nós também fizemos essas elevações, mas avançamos e elevamos mais locais. Fizemos alguns programas de aposentadoria incentivada, que alguns membros aderiram, então isso abriu espaço na carreira.
o que também permitiu que a gente nomeasse os promotores. Então, a gente teve um concurso de promotor de justiça, e isso é importante porque é um crescimento de pessoal na nossa instituição. Tivemos um concurso de promotor de justiça que, na semana passada, no dia 18, na segunda-feira, nós fizemos a nomeação dos últimos 4 colocados do concurso. Então, conseguimos o que, no início da minha gestão, muitos também duvidavam que conseguiríamos nomear tanto, e fizemos a nomeação de todos. Deixou uma perspectiva de mais concurso para frente ou aí já é com a nova gestão? A nova gestão é quem vai fazer essa verificação da necessidade. Eu, particularmente, entendo que a gente sempre tem que estudar e programar. Como a gente observa a instituição e dentro de um lapso temporal de tantos anos a gente vai verificar aposentadorias na instituição, tem que no mínimo haver uma reposição de pessoal, e por isso eu acho que é interessante fazer um concurso para frente. E essas reformulações que todas foram feitas também trouxeram um ganho muito grande. Eu tenho destacado isso, que foi o meu compromisso com o sertão. A gente passou, Luiz, em muito tempo do Ministério Público com um vazio grande de promotores no sertão. Isso dificultava o atendimento da população, muitas substituições, cumulações. E nesse nosso período, com todas essas reformulações, conseguimos, nas promoções, levar mais promotores para o sertão, porque a gente levou Souza, Patos, Cajazeiras, Catolé, e conseguimos levar mais promotores para o sertão, e todas as nomeações foram feitas, promotores substitutos foram designados para o sertão. Então a gente tem um sertão ainda, nesses nossos 4 anos, bem supridos, e isso foi importante dessa movimentação na carreira também. Doutor Hortêncio, tempo estouradíssimo aqui, sim ou não, sobre aposentadoria compulsória, o fim, inclusive, para promotores no Ministério Público. Essa história de punição é punição mesmo, e aí se perderia todos os direitos em caso de eventual penalidade efetivamente. Nós temos, isso é importante destacar, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, eles são agentes políticos. Nós não adquirimos estabilidade, adquirimos vitaliciedade, isso porque nós temos uma série de vedações que outros servidores não têm. Nós temos, falam de algumas garantias, mas essas garantias são mais para a própria sociedade. Quando a gente fala de ter uma independência funcional, é a independência do membro, mas isso é em prol da sociedade, para que a sociedade tenha um promotor independente para atuar em seu favor. Dentro dessas questões tem a aposentadoria. Mas assim, isso é uma questão minha. Eu, particularmente, dependendo da situação, que é muito grave, que quando se aplica num procedimento administrativo disciplinar, é uma punição administrativa, do mais alto grau, uma aposentadoria compulsória, aquele caso que gera uma aposentadoria compulsória, no mais das vezes é um caso muito grave. E eu entendo que há uma repercussão social, uma incompreensão social. Como vai se aposentar alguém que fez algo tão grave? Talvez seja o momento de ser revisto. Olha aí. A questão social, ela sempre clama, não é ceder a pressões sociais, é avaliar e talvez observar que os tempos mudaram e é preciso, no mínimo, uma análise mais atenta acerca do assunto. Perfeito. Bom, vou explorar aqui o tempo finalzinho mesmo. Vocês estão do mesmo lado, ou seja, no combate à criminalidade, Ministério Público e polícia, né? E polícias. Mas muitas vezes o Ministério Público é controle, é órgão de controle da atuação das polícias. Ter feito um trabalho, inclusive, nessa história do lado do Conde e tal. É preciso ter coragem mesmo de bancar esse tipo de ação, porque, de certa forma, repito, são instituições que estão, a rigor, do mesmo lado. Não, isso eu sempre prego, Luiz, não só nessa questão da polícia, mas com todo o Estado. De não ter essa noção de que o Ministério Público é um órgão perseguidor, que é um órgão acusador e que está lá somente para fiscalizar. Não, eu trato o Ministério Público como um órgão que, acima de tudo, ele quer resolver problemas e que ele pode estar de mãos dadas com as demais instituições que também querem a resolução desse problema. Na questão da segurança pública, as polícias são órgãos dentro desse contexto, assim como o Ministério Público. Então, eu sempre prego, vamos estar juntos no combate à criminalidade, porque é o que a sociedade quer. Mas o Ministério Público, ao mesmo tempo, ele é órgão de controle externo da atividade policial. Então, ao tempo que nós estamos juntos, ajudando, cooperando, para que a gente possa chegar junto no mesmo fim, que é a segurança pública para a sociedade, caso a gente verifique algum desvio, o Ministério Público tem que agir. Então, é sempre o que eu digo, a gente tem que fazer o que tem de ser feito. Estamos lá para cooperar e para ajudar. Uma vez a gente fez uma reunião com vários e vários prefeitos e eu disse, não vejo o Ministério Público como aquele que está querendo só
querendo pegar você. Não, isso não existe. O Ministério Público está ali para resolver problema. Tem um problema no município, chama prefeito, secretário, olha, o problema é esse, vamos resolver. Então, essa é sempre a nossa intenção. Agora, obviamente, havendo irregularidade, tem que haver uma ação, seja em município, seja com a polícia. Então, nós estamos sempre atentos, mas, acima de tudo, e em primeiro lugar, estamos juntos para, em conjunto com as demais instituições, com os demais órgãos, resolvermos os problemas do nosso povo, que é para isso que a gente existe. Tá, doutor Antônio Hortêncio, parabéns pelo seu ciclo à frente da PGJ aqui na Paraíba, pelo seu trabalho e obrigado pela entrevista aqui, viu? Obrigado, meu amigo, por poder estar aqui e conversar um pouco sobre todas essas questões e um pouco da nossa instituição, o Ministério Público da Paraíba, que é uma instituição, eu devo tudo a ela, e é uma instituição que eu amo muito e que cumpro sempre o meu papel da melhor forma possível. Obrigado, parabéns. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Galvão e amigos. Oferecimento Bet Nacional. Tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. E marque um golaço com Avoline, lubrificante com o T de Texaco. Seu time perdeu. Troca. Seu time ganhou. Tem troca que te dá mais emoção. Quando você troca o lubrificante do seu carro por Texaco Avoline, você garante alto desempenho, máxima proteção e maior durabilidade do seu motor. Avoline, o lubrificante com... Minha velocidade sempre foi uma arma secreta. Rápida é a bola, e eu, mais ainda. Igual a Bet Nacional. Na Bet Nacional é assim, cadastro, depósito, tudo rápido. Baixe o novo app, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ju, que horas são? É hora de Cacau Show. É hora de aproveitar o Festival de Trufas com os lançamentos pistache e baunilha, maçã com nozes, avelã piemonte e pecan caramelizada. Olha só essas ofertas. Compre 3 trufas e ganhe uma grátis. Ou compre 7 trufas e ganhe mais 3. Isso mesmo, ganhe 3 trufas grátis. Corra e aproveite. Opa, tá botando o que aí? Tô botando internet. De que empresa? Da Tele. E é boa, é? Boa? É a melhor do Nordeste. Poxa, e não vai repetir, não? Nem precisa. Promoção Tele. 700 mega mais diesel é só R$ 99,90 e você ainda escolhe se leva Max ou Disney Plus. Ligue já ou chame no zap 0800 731 2020. Venha pra Tele, venha pra Tele. Toda vez que eu apareço em aula pela FACEME, vocês invadem as minhas redes sociais para saber da grandiosidade e da excelência acadêmica da instituição. Coordenadores de cursos e professores que são referências no mercado e preparam os alunos para serem líderes no futuro. 7 opções de cursos com matrícula grátis e super desconto nas mensalidades. Na FACEME, sua vida muda. Você que já se alistou para o serviço militar, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site ou na junta de serviço militar da sua cidade. Homens e mulheres. Fiquem atentos ao prazo e local indicado para a apresentação. Entre para a missão do serviço militar. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. A ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção,
Todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Um jogador que joga no equipo nacional tem que estar 100% da sua condição física. Bem, amigos da Band, vamos chegando com mais um Galvão e Amigos. Com a minha galera aqui, um amigo querido de todos nós, com uma história gigantesca no futebol brasileiro, no futebol mundial, que a gente vai falar já já. Porque hoje, muitos assuntos, né? Aqui no Galvão e Amigos. Tem Campeonato Brasileiro, Semana de Copa do Brasil, e tem algo que me toca fundo a você, tenho certeza, toca fundo a todos nós, que é a seleção brasileira. Você viu um trechinho aí que a Ancelotti fez hoje ao vivo. A minha produção escreveu assim, em bom português, um português razoável. Vou deixar o bom português para aqui, mas me surpreendeu a forma dele falando português. Dando a convocação dos jogadores para os 2 últimos jogos das eliminatórias. O Brasil já está classificado contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e dia 9 contra a Bolívia, na altitude de El Alto. Ancelotti vai passar por uma experiência que ele nunca passou na vida. Fazer um time jogar a 4.150 metros. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 ex-jogadores. Eu e Mauro só enganamos, mas a gente tinha que falar, mas era difícil, né, Mauro? Mas 4.150 é a maior altitude de um jogo de futebol. Porque La Paz era 3.600 e pouco, a gente descia do avião e descia para La Paz. Agora é lá mesmo. No tal do, estaciona o avião. Estaciona, né? O avião não precisa descer. Desce, ele estaciona. E quando ele decola, ele anda. Essa coisa que todo mundo escuta quando anda de avião. Atenção, tripulação, já estamos a 10 mil pés. Ele já sobe de mais de 10 mil pés. A 13 mil pés quando ele tira a roda lá. Onde vai ser o jogo. Então o Ancelotti chamou 2 artilheiros, Caio Jorge e João Pedro, e promoveu a volta do Lucas Paquetá. Na convocação, ele foi claro, vocês ouviram o recado dele. Isso para mim foi o mais importante de tudo. Ele mostrou que não haverá paternalismo na seleção. Jogador, para jogar, tem que estar muito bem fisicamente. Tem que estar 100%. Essa coisa, eu sempre fui dessa opinião. Levar o jogador, não, mas ele é importante no time, leva ele vai jogar 15 minutos. Vai jogar quem tem condição, né? Vamos discutir tudo isso e hoje com uma presença ilustríssima. Meu amigo Leonardo, aí sabe o nome dele inteiro? Leonardo Nascimento de Araújo, está aqui o amigo querido, a esposa dele, Ana Bilota, aqui nos assistindo. Eu os conheci se conhecendo há muitos anos na Itália, só precisava ter acabado com a profissão dela, era boa repórter, cara, entrevistou ele demais, casaram. Eu acabei, não. Tá bom? Prazer, Galvão, Tudo de bem? verdade, grande prazer estar aqui. Você sabe que é. Sempre que a gente conversa, aqui eu tenho um monte de história aqui com todo mundo, é mó barato. Não é? Ótimo estar aqui, estou muito feliz. Que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, posso botar umas imagenzinhas suas aqui? Existe ainda? Tem ainda isso? Não, se usar o telão, vai aparecer o número de títulos. Dá só uma olhada. Primeiro coloca alguma coisa dele, o jeitinho que ele batia na bola aí. Coloca aí alguma imagem dele. Eu me sinto muito feliz realmente com essa sessão e louco para oferecer o melhor realmente que eu possa. Viu? Tem pouquinha coisa, tem pouquinha coisa. Esse é Leonardo. São alguns dos títulos dele e que meu amigo lá em cima me deu a felicidade de narrar vários desses títulos. Jogador espetacular, uma figura humana, você é um cara sempre muito querido. E falando de Ancelotti, você vai poder falar muito dele, porque, para quem não sabe, o Ancelotti foi técnico dele. Aí depois, ele substituiu o Ancelotti como técnico. Aí foi diretor do Ancelotti no Milan. E levou o Ancelotti para o PSG. Ou seja, tem uma ligação, tá?
Um pouco pra cá do Falcão com ele, que o Falcão e o Ancelotti